Você frequenta templos religiosos? Seu padre ou seu pastor compara o templo dele nos dias de hoje com aquele templo que existia em Jerusalém, aquele templo que existia em Israel? Pergunte a ele, pois a maioria deles, ou até mesmo todos, fazem isso. Aconselho então que você assista esse vídeo até o final, reveja os seus conceitos e se realmente você crê no próprio Cristo. Estudaremos agora as Escrituras a fundo, sem ter rabo preso com nenhuma denominação religiosa, empresas ou religião alguma. Nosso compromisso é apenas com a verdade. Nosso compromisso é com o próprio Deus. Você deve saber que, para início de conversa, foram os próprios líderes religiosos do templo, os sacerdotes e mestres da lei que mataram o próprio Messias, e foram estes que, escolhendo o templo físico, o templo de pedra, rejeitaram a Cristo. Deus nunca habitou em um templo feito por mãos humanas, e nem nunca habitará, muito menos se fará presente. Antes da morte de Cristo, o Criador não habitava no homem, pois o homem estava sujo pelo pecado de Adão. Por esse motivo, o Pai mandou a Moisés que construísse um tabernáculo, feito com peles de animais, ou seja, não feito por mãos humanas. O tabernáculo era uma sombra ao nosso corpo nos dias de hoje, por isso era feito com peles de animais. E Cristo, após sua morte, limpou o homem do pecado de Adão, tornando assim o nosso corpo morada e templo do Deus vivo. A verdadeira igreja, pessoas, e não um templo de pedra, ou um prédio, pois nesses locais o Espírito de Deus não habita. Igreja, ao contrário do que o sistema religioso te ensina, não é um templo, e sim pessoas, um grupo de pessoas. Eles mentem para nós para confundir a nossa mente e fazer com que você não entenda o verdadeiro propósito do Messias. Tudo isso com base no lucro, e usam o pretexto de que é para a propagação do Evangelho. Porém, a ordem de se pregar o Evangelho é para todos nós, e não somente a eles. E nos basta somente falar. Para falar, não gastamos nada, por isso, Cristo nos ensina que o Evangelho deve ser pregado de graça, não debaixo do jugo do dinheiro, local onde estão as denominações religiosas. Em certo momento da vida de Davi, ele teve a ideia de construir uma casa para Deus. Ele se incomodou que o Criador se fizesse presente em um tabernáculo feito de peles, e aí decidiu construir um templo, uma casa. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em uma casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faça tudo o que está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Algo que você deve perceber e começar a analisar é que o próprio Criador não se comunica diretamente com as pessoas. Ele escolhe um profeta, não o rei, pois o rei era Davi. Ele escolhe alguém que ele sente que o coração é puro para que leve a mensagem dele próprio. Então ele escolhe sempre um profeta para que faça intermediação entre ele e os outros homens. No caso, o profeta era Natã. E Natã, por sua própria conta, responde para Davi dizendo: Vai, faça, Deus é contigo. Porém, o que as pessoas não percebem é que, naquela mesma noite, o Criador veio até Natã e trouxe uma repreensão para Davi, impedindo, dizendo para que ele não construísse uma casa física para ele. Porém, sucedeu que naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio até Natã dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Você edificará uma casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, pois não eram feitos por mãos humanas.
e em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a qual mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificaram uma casa de cedro? Agora, então, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada, por detrás das ovelhas, para que fosse soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que você fosse. Destruí seus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, o plantarei, para que habite nesse lugar e não seja mais removido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo. A ti, porém, dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele sim te fará casa. Bom, nesse ponto aí você percebe que o Criador inverteu totalmente a situação. Ele mostrou que Davi era pequeno e ele o tornou grande, e quem era ele para construir uma casa para o próprio Criador dos céus e da terra. E disse que o próprio Criador sim, que faria a ele uma casa. Então você percebe aí que ele já foi totalmente repreendido. Analise essas palavras. Da tua descendência, quando vieres a dormir, ou seja, depois que ele estiver morto, da descendência de Davi. O Messias era da descendência de Davi. Então essas palavras não se referem a Salomão, pois quando Salomão nasceu, o próprio Davi ainda estava vivo. Era o pai dele. E o próprio Criador não se referia a Salomão, e sim alguém da descendência dele depois que ele já estivesse morto. Essa pessoa sim que o faria uma casa, que o faria um templo, um verdadeiro templo, não feito por mãos humanas. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a sua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este sim edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Existe um engano muito grande nesse texto, pois a maioria das pessoas pensa que isso se refere a Salomão. Até mesmo os líderes religiosos, se você participar de alguma denominação religiosa e for questionar seu padre ou seu pastor, a maioria deles dirá que esse texto se refere a Salomão, pois Salomão construiu o templo físico ao Criador. Porém, o que o próprio profeta Natã estava dizendo a Davi, pelo Criador, é que quem sairia de dentro dos seus lombos, quem seria o descendente de Davi que construiria uma casa eterna para o próprio Criador, seria o próprio Messias. Esse texto se refere a Cristo e não a Salomão. Esse é o grande engano cometido até mesmo por Davi, pois o texto não se referia a seu filho Salomão, e sim ao próprio Messias, que era um dos descendentes de Davi. E eu tenho a confirmação disso pelos apóstolos no livro de Atos. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se algum dia ele vier a transgredir, eu castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos dos homens. Mas minha benignidade não se apartará dele, como eu a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã ao rei Davi. Então perceba que as palavras batem totalmente. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. E perceba outra coisa também. Se ele vier a transgredir, eu lhe castigarei com varas de homens. Salomão transgrediu muitas e muitas vezes. Ele morreu adorando a outros deuses. Ele não adorou o Criador dos céus e da terra. Ele errou, quebrou regras várias e várias vezes, como eu vou mostrar a seguir aqui no vídeo. Salomão foi castigado com varas de homens? Não. Então, isso tudo se refere ao Messias. E o Messias também não transgrediu. Ele fez muito bem o seu papel. Tanto é que fomos libertos pelo pecado de Adão e tivemos acesso a essa casa, ao reino dos céus, todas as pessoas, para que vivamos eternamente ao lado do Pai, na verdadeira casa que o próprio Messias fez. Não esse templo
feito por mãos humanas, em cima de uma mentira de Salomão, que vocês vão ver, pois Salomão não construiu esse templo ao Criador. Ele fez isso tentando tomar o lugar de Cristo, levando para si essas palavras, para criar um templo ao Deus das Trevas, um desses deuses pagãos aí, o qual ele cultuava. Então vamos analisar aonde ocorreu esse engano, qual foi a mentira que Salomão usou para se apossar dessas palavras que eram para Cristo e ele tomou posse para si. E foi lá e construiu um templo de pedra. Salomão, muito diferente do que as pessoas pensam, ele foi um cara que se tornou totalmente contra as regras do Criador. Ele se virou a maioria das coisas que o Criador mandava, era um cara rebelde. Porém, você deve estar pensando que eu estou blasfemando, pois muitos líderes religiosos, a maioria deles, e até mesmo os próprios religiosos, idolatram e veneram Salomão. No próximo vídeo eu vou explicar o motivo dessa idolatria e dessa veneração a esse rei que foi Salomão, filho de Davi, que foi um homem totalmente desobediente às leis e às ordens do próprio Criador. Pois, além dele se dizer adorar ao próprio Criador, que eu desacredito, ele também adorava vários outros deuses pagãos. Ou seja, ele era politeísta. Em certo momento ele fazia coisas para agradar o próprio Criador, e em certo momento fazia várias outras coisas para agradar vários outros deuses. Porém, ele talvez esquecesse que, agradando outros deuses, ele desagradava ao próprio Criador. Salomão foi um servo da grande serpente. Salomão trabalhou para o próprio Satanás. No primeiro livro de Reis, no capítulo 3, a gente vê que Salomão, logo no início, já foi contra uma das ordens do Criador. Pois Salomão casou-se com a filha de Faraó, rei do Egito, onde uma das regras ao povo de Israel era que eles não se aparentassem com outras pessoas que não fossem ali do povo de Israel. E Salomão, sendo filho do rei Davi, descumpriu uma dessas regras. Porém, quem iria ser contra um rei? E aí, seguindo no próprio livro de Reis, no capítulo 3, versículo 3 e 4, a gente começa a ver as confirmações de que Salomão era politeísta. Pois o texto diz assim: Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos ele sacrificava. Esse somente aí é como se fosse um porém. Ele amava o Criador, mas, infelizmente, nos altos ele prestava sacrifícios a outros deuses pagãos. E também lhes queimava incenso. E foi o rei a Gibeão, pois lá era um local onde tinha um grande altar pagão. Então Salomão foi a Gibeão e lá ele prestou 1000 sacrifícios a deuses pagãos. A primeira coisa que você deve se lembrar é que Salomão ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Somente os levitas, de acordo com as leis de Moisés, poderiam prestar sacrifícios e não em qualquer altar. É para isso que eles tinham o tabernáculo, é para isso que os sacerdotes levitas cuidavam do próprio tabernáculo e recebiam os dízimos das outras 11 tribos que plantavam, colhiam e entregavam cada uma 10% a eles. Eles não plantavam nem colhiam, eles não tinham parte na terra. Porém, a missão dada à tribo de Levi era que eles cuidassem das coisas sacerdotais, do tabernáculo físico e prestassem os sacrifícios aí em pedido de perdão dos pecados de todo o povo. Porém, Salomão, ele com as próprias mãos subiu ao altar pagão e prestou 1000 sacrifícios. É óbvio que esses 1000 sacrifícios não eram ao Criador dos céus e da terra, pois se ele quisesse prestar ao Criador, ele faria isso no tabernáculo ali, passado por Moisés ao povo de Israel. Ele foi a Gibeão, onde existia um altar gigantesco, e prestou sacrifícios, queimou incenso a deuses totalmente pagãos e descumprindo ordens ao Criador dos céus e da terra. E seguindo a história, Salomão termina a construção do templo e ele resolve em dado momento fazer um discurso ali perante a todo o povo de Israel. E o início do seu discurso é o que mais chama a nossa atenção, pois não sabemos a quem Salomão construiu essa casa, se realmente foi ao Criador dos céus e da terra ou se foi a um de seus deuses pagãos. Tudo indica que foi aos deuses pagãos, pois o Criador dos céus e da terra já havia negado o pedido de Davi ali para que se construísse uma casa para ele. O Criador dos céus e da terra disse que ele mesmo construiria uma casa eterna para afirmar o reinado de Davi, e não por Salomão, e sim pelo Messias. Então Salomão constrói esse templo físico e nesse momento ele resolve fazer um discurso e começa da seguinte forma:
Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Poxa, o próprio Criador dos céus e da terra habita nas trevas? Veja o que o Evangelho de João diz sobre isso. Então o Criador dos céus e da terra jamais teria trevas junto com ele, e sim luz. Porém, a quem Salomão construiu esse templo físico foi a um de seus deuses pagãos. Um Deus, um Senhor, que habitava nas trevas. E, continuando seu discurso, ele disse que seria para sua eterna morada. Anos e anos se passaram, e tempos depois, todo mundo já sabe a história que o próprio Criador derrubou o templo de Salomão. Então, Salomão não estava fazendo isso ao Criador dos céus e da terra, e sim ao seu Deus, o Deus das trevas. Seguindo o discurso de Salomão, vocês podem pegar aí a Bíblia, as escrituras de vocês e comparar e confirmar esse texto e ler esse discurso completo. Porém, o que mais chama a atenção é o versículo 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração a vontade de edificar uma casa em nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor respondeu a meu pai, Davi, dizendo: Porquanto tiveste a vontade no seu coração, Davi, de edificar uma casa de cedros para mim, em meu nome, muito bem o fizestes. Porém não é você que vai construir essa casa de cedro, mas o seu filho, que há de proceder de teus lombos. Esse sim edificará essa casa de cedros para mim. Raciocinem comigo, leiam e releiam as palavras do profeta Natã. Realmente foi isso que o profeta Natã disse a Davi? Bem fizestes de ter isto no seu coração? Realmente foi isso. Isso Natã disse para Davi antes de ouvir as palavras do próprio Criador. Mas na mesma noite o Criador falou com ele, repreendeu, e ele logo, seguindo as ordens como um verdadeiro profeta, foi até Davi e o repreendeu e o proibiu de que construísse uma casa, pois o Criador não queria uma casa feita por mãos humanas. Tanto é que o tabernáculo era feito de peles de animais, justamente como figura ao nosso corpo, que é a casa que o próprio Messias verdadeiramente construiu ao Pai. A igreja, pessoas, uma única igreja, um grupo de pessoas que seguem os ensinamentos, podem estar juntas ou separadas em toda parte do mundo. Essas pessoas que acreditam e seguem os ensinamentos do amor, que são os ensinamentos de Cristo, são a igreja, é o verdadeiro templo, não feito por mãos humanas, a casa que o próprio Criador fez e confirmou o reinado de Davi eternamente, pois Cristo era da descendência de Davi, e não Salomão. Salomão foi um rebelde, que até mesmo seu próprio reinado foi cortado de suas mãos e entregue a um dos seus servos. E aí ele fala no seu discurso: Contudo, tu não edificarás casa, mas o teu filho que sairá de seus lombos. Perceba então que Salomão, ao construir esse templo de pedra, ele se coloca no lugar de Cristo. Ele entra ali no meio, tentando fazer algo, tentando aparecer, tentando chamar a atenção, mas acaba trabalhando para a serpente. Ele acaba fazendo um templo de pedra, algo que não tem nada a ver, sendo um líder político religioso e começando um grande engano que no futuro, nos dias de hoje, traz o peso de uma grande mentira e engana milhares e milhares de pessoas, desviando elas do verdadeiro caminho do Senhor, fazendo com que elas não aprendam sobre as verdadeiras palavras de Cristo, sobre as verdadeiras palavras do Messias, sobre quem verdadeiramente é o templo, e acaba levando muitas pessoas a perderem o reino do próprio Pai, pois por falta de conhecimento muitos já pereceram e muitos perecerão. Salomão sabia que o próprio Criador não habitaria lá, então esse vídeo mostra toda a mentira de Salomão e a construção de um templo de pedra, o qual o Criador não pediu e não pede até os dias de hoje. Muitas pessoas perguntam por que o Espírito Criador se fez presente naquele templo. Sim, porque ele tinha uma aliança feita com Moisés ali perante a arca, perante o tabernáculo, e Salomão empurrou esse tabernáculo para dentro do templo de pedra. Ele colocou a arca com as pedras da lei, com as tábuas dos mandamentos, dentro desse templo físico de pedra. E o Criador jamais poderia quebrar sua aliança que ele havia feito com os patriarcas. E vendo tudo isso, eu enxergo uma sombra nesses textos, pois nos dias de hoje, nós, que somos a representação do tabernáculo, pessoas são empurradas pelo sistema religioso. Salomão representa o sistema religioso. Ele construiu o templo de pedra. E ele pega pessoas e empurra para dentro desses templos de pedra
enganando a muitas e muitas pessoas, trabalhando para a grande serpente, trabalhando para o engano, para que muitas pessoas não consigam enxergar as verdadeiras palavras do Messias. As pessoas não entendem que Cristo veio pregar contra esse templo. Em todas as passagens, em nenhuma delas, ele disse que o templo era do Pai. Muitas pessoas se enganam no momento que ele diz que essa casa será casa de oração, pois ele não se referia ao templo, ele se referia às pessoas que estavam ali em Jerusalém. Uma prova disso é que ele disse que derrubem esse templo e reconstruirem em 3 dias, e os sacerdotes do templo, os fariseus, os religiosos, não entenderam que ele falava do seu próprio corpo e não do templo físico de pedra. Todas as passagens, Cristo veio lutar contra esse templo físico. E é por isso que os sacerdotes do templo se reuniram na sala do sumo sacerdote Caifás, junto com os guardas do templo, com os mestres da lei, fariseus, saduceus. A cúpula do sistema religioso naquela época se reuniu para matarem o próprio Messias. Perseguiram e mataram vários dos apóstolos dele para que eles pudessem esconder de uma vez por todas a verdadeira mensagem que eles estavam pregando. Muitos questionam Salomão pela sua sabedoria e a riqueza, dizem que Deus entregou para ele. Pois as pessoas não conseguem questionar e analisar que o Criador não se comunicava direto com qualquer pessoa, nem com reis, ele se comunicava com profetas. Salomão diz que se comunicou diretamente com o Criador. Perceba que Davi se comunicava com ele pelo profeta Natã, mas não, Salomão diz ter se comunicado diretamente com um sonho. E esse Criador dos céus e da terra, esse Deus aí para ele, deu riqueza e sabedoria a Salomão. Porém, as pessoas não conseguem raciocinar que a sabedoria de Salomão, se fosse dada pelo Criador dos céus e da terra, faria com que ele mais para frente adorasse a outros deuses, faria com que ele se virasse e quebrasse várias regras dadas pelo próprio Criador. Se fosse uma sabedoria divina, do Deus verdadeiro, será que ele iria contra esse próprio Deus, sendo tão sábio assim? É óbvio que não. Se essa sabedoria lhe foi dada pelo próprio Deus das trevas, foi dada por um Deus pagão, por um de seus deuses aí, ou pela própria serpente. Pois no Novo Testamento a gente vê que as riquezas da terra, os bens materiais, foram entregues a Satanás. No momento em que ele vai tentar o próprio Messias, ele diz: isso tudo foi entregue a mim e eu dou a quem eu quiser. Então é bem capaz que ele mesmo possa ter dado essa falsa sabedoria e essas riquezas materiais a Salomão em troca de que ele construísse o templo de pedra e desse início ali a um sistema político-religioso que enganaria a muitas e muitas pessoas. E é por isso também que o peso do ouro trazido a Salomão tinha o número de 666, que coincidentemente é o número da marca financeira que está escrita no livro de Apocalipse. Tudo está interligado e as pessoas não conseguem enxergar. Salomão mentiu grandiosamente e engana muitos até hoje. Salomão se prostrou a deuses nojentos. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéreas e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E, quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras tomavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. No
próximo vídeo eu vou estar falando sobre os construtores, os edificadores, o qual rejeitaram o próprio Messias, o qual foi colocado por pedra angular do verdadeiro templo, a verdadeira casa, que é a habitação eterna, o qual nós devemos empregar forças para que consigamos um dia adentrar e morar junto com o próprio Pai eternamente, assim como ele disse na passagem ali de Reis, onde mostrou a repreensão de Natã sobre Davi pelo Criador. Ele foi colocado por pedra angular. Os construtores, os edificadores do templo físico negaram o Messias. Salomão negou o Messias naquele momento, pois ele quis tomar para si aquelas palavras. Então, naquele momento ele se colocou no lugar do Messias, negando que haveria alguém, algum descendente do seu próprio pai, um dia que construísse uma habitação eterna para o Criador. Salomão tomou posse daquilo ali, negou a Cristo e foi um dos primeiros construtores. Por isso é que dentro da maçonaria eles adoram, eles veneram tanto Salomão, e dentro dos templos religiosos também, pois os templos religiosos eles vão equiparar aquilo ali com o templo de Salomão ou o templo de Herodes, que são basicamente as mesmas coisas. São obras feitas por mãos humanas, obras feitas pelos construtores. Por isso que é muito importante que você tenha assistido esse vídeo até o final, pois o próximo vídeo será basicamente uma continuação desse e fará com que as palavras se encaixem muito mais dentro da sua cabeça, fazendo com que você entenda claramente as escrituras e as palavras do próprio Messias. Então, quem são esses construtores? Por que veneram tanto Salomão? Esse será o tema do próximo vídeo.